Shalom, graça e paz. Bem-vindo ao canal Voz Profética, onde nós podemos aqui compartilhar um pouquinho das palavras que Deus tem queimado no nosso coração, compartilhar essas palavras com você. Esse tem sido um canal, um instrumento de Deus para a gente tentar levar um pouco do Evangelho, um pouco da palavra do Senhor nesses dias tão conturbados, tão cheios de incertezas. Que bom que nós podemos estar aqui, que bom que esse vídeo está chegando até você para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Amém? Nesses últimos meses, nós temos compartilhado aqui sobre as quarentenas bíblicas. Então, semana após semana, nós temos estudado sobre os períodos, os ciclos de 40 registrados na Bíblia e que trazem muitos ensinos preciosíssimos para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. E nós temos estudado aqui passo a passo essas quarentenas. Começamos lá com os 40 anos de Josué e Calebe no deserto. Depois fomos para os 40 dias de Jesus no deserto da Judéia, sendo tentado pelo diabo. Passamos por Moisés, os 40 dias no Monte Sinai, duas ciclos de 40 no Monte Sinai com Moisés. Depois fomos para Elias também, com 40 dias no Monte Sinai. Noé, os 40 dias do dilúvio. E hoje nós vamos encerrar esse ciclo de palestras e ministrações sobre quarentenas com a última quarentena do ministério de Jesus. Jesus teve duas quarentenas no seu ministério. A primeira delas, nós já ministramos, foi ali no início, logo quando foi batizado por João Batista, e ele passa 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto da Judéia. Mas da mesma forma como Jesus começou o ministério numa quarentena, ele também vai encerrar o ministério numa quarentena. Isso é muito interessante. Jesus começa o ministério numa quarentena e encerra o ministério numa quarentena. Por quê? A Bíblia diz que depois que ele ressuscitou dentre os mortos, diz que ele apareceu por espaço de 40 dias aqui na terra. Ele ficou 40 dias aqui antes de ser levado aos céus, antes de subir ao Pai definitivamente. E nesses 40 dias ele apareceu aos discípulos, ele ministrou coisas poderosas, preciosas, e que nós vamos estudar um pouquinho e receber um pouquinho agora em o nome do Senhor Jesus. Então eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Atos dos Apóstolos 1, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ministra a tua palavra na simplicidade que ela é, na pureza que ela é, fala ao nosso coração e traz o teu ensino, Pai, aquilo que está na tua mente, a nossa mente, aquilo que está no teu coração para os nossos corações, é a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém, 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 aleluia, aleluia. A quarentena da ressurreição. Os 40 dias que Jesus ficou aqui na terra, depois que ressurgiu dentre os mortos, ele morreu na cruz, cumpriu todo o propósito, derramou seu sangue precioso na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. E já ressuscitado,
ele aparece aqui 40 dias, ministrando ao coração dos discípulos, ministrando coisas preciosíssimas, lições importantíssimas. Nesses 40 dias, Jesus ministrou verdadeiras pérolas do céu para o nosso coração. Não dá para a gente ver tudo aqui, então eu separei aqui 3 lições, 3 ensinamentos que nós recebemos de Jesus nesses 40 dias após a ressurreição, nessa quarentena de ressurreição. Estou separando 3, como normalmente eu tenho feito aqui, três aprendizados por causa do nosso tempo, porque senão a ministração aqui ia se alongar demais. Mas 3 lições simples, mas muito importantes para a nossa vida e que o Senhor ministra nessa quarentena da ressurreição. A primeira delas, primeira lição que aprendemos na quarentena da ressurreição é que é preciso vencer o medo e os temores da nossa alma. É preciso vencer o medo e os temores da nossa alma. Preste atenção, quando Jesus morreu naquela cruz, logo depois entrou algo no coração dos discípulos, principalmente dos apóstolos que estavam mais perto a ele, mais ligados a ele. Entrou um sentimento de medo. Medo. Por quê? Eles temiam que também fossem aprisionados, que também fossem presos e que também fossem mortos. Aquele temor invadiu o coração deles, porque eles eram as pessoas mais próximas, mais ligadas a Jesus. Ainda ali, antes de Jesus ser crucificado, Pedro estava ali acompanhando tudo, e uma mulher olhou para ele e falou: você é um dos galileus que seguia ele, você é discípulo dele. Oh, você é discípulo dele. E disse que Pedro se apavorou e disse: não, nunca vi esse homem, não conheço esse homem. Diz que por 3 vezes Pedro negou a Jesus ali, porque um sentimento de medo, de pavor invadiu o coração deles. No domingo da ressurreição, quando Jesus ressuscita, ele aparece no meio dos discípulos e diz que eles estavam lá no cenáculo, o mesmo lugar onde haviam tomado a última ceia com o Senhor Jesus. Eles estavam ali a portas trancadas e o texto fala: com medo dos judeus, com medo daqueles que poderiam de alguma forma acusá-los de serem também discípulos de Jesus e também padecerem de coisas semelhantes ao que Jesus padeceu, de serem mortos. Então o texto diz que eles estavam com medo, estavam de portas trancadas, com medo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, assim como naqueles dias entrou medo no coração daqueles discípulos, assim tem acontecido conosco, nesse tempo nosso em que tanto se fala de quarentena, a quarentena que já dura mais de 90 dias, e tem entrado no coração das pessoas medo. Muita gente tem sido dominada pelo medo. Tem gente que está em casa apavorado, tem gente que sai para o trabalho apavorado, tem gente que vai pegar o ônibus para o serviço, que tem que trabalhar e está ainda apavorado, com medo, muito medo, medo da doença, medo de ser morto, medo da família, de contaminar a família, enfim. Há um medo que paira no ar nos nossos dias. Mas da mesma forma como Jesus ministrou libertação e cura aqueles discípulos do medo, assim também ele quer ministrar cura a você. É preciso vencer esse medo. E se vence esse medo com o Senhor Jesus ao lado. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Sabe como Jesus curou aqueles discípulos do medo? Quando ele apareceu para eles e manifestou o seu amor, manifestou a sua graça. Diz que eles estavam reunidos, a portas trancadas, Jesus aparece no meio deles e diz: Eveno Shalom Aleichem. Eveno Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Jesus entrou e ministrou paz. A palavra Shalom, ela é traduzida normalmente por paz. Mas, na verdade, Shalom tem um significado muito mais amplo. A paz que Shalom transmite não é simplesmente a paz no sentido de ausência de guerra, no sentido de ausência de luta. Não.
Quando se fala shalom, quando se cumprimenta alguém com shalom, quando eu falo shalom para você em cada ministração dessa, eu não estou desejando só ausência de guerra na sua vida. Eu estou desejando saúde, eu estou desejando prosperidade, eu estou desejando que tudo lhe vá bem, que você tenha uma paz plena, uma paz de realização, que você se sinta pleno e haja perfeita paz na sua alma. É uma paz que excede simplesmente a ausência de conflitos. É uma paz que fala de uma paz interior, de algo que ninguém pode arrancar de você. Jesus chega e diz: Eveno Shalom Aleichem, paz seja convosco. E ali ele ministra aqueles discípulos. Ali aqueles discípulos começam a se sentir amados por ele. Começam a receber do amor do Senhor Jesus. E uma vez que o amor entra, o medo sai. O medo desaparece. Sabe o que precisa para arrancar o medo do seu coração nesses dias? Sabe o que precisa para você vencer o medo nesses dias? Você sentir e receber do amor do Senhor Jesus. E eu tenho uma boa notícia para você. Ele te ama. Ele te ama tanto que ele morreu na cruz por sua causa. Ele deu a própria vida por amor a você. Ele te ama e ele quer manifestar esse amor a você. Então, em nome do Senhor Jesus, deixa o amor de Deus entrar no teu coração. Nesses dias, procura o Senhor. Nesses dias, abra a porta do seu coração para o Senhor. Vai para Ele em oração, vai para Ele em cânticos, vai para Ele em louvor, vai para Ele na palavra, porque Ele está presente e Ele quer dizer para você: Eveno Shalom Aleichem. Paz, paz, paz seja convosco. A paz que excede todo entendimento, a paz que Ele tem, que excede a paz que o mundo dá. Ele diz: a paz que eu tenho é algo que o mundo não pode dar. É uma paz plena, é shalom, é saúde, é prosperidade, é vida. Deus quer derramar isso na sua história. Deixe o Cristo ressuscitado ministrar isso ao seu coração nesses dias. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Segunda lição que podemos aprender nessa quarentena da ressurreição, que Jesus ministra ao coração daqueles discípulos. Primeiro, ele ministrou que era preciso vencer o medo, o temor da alma deles, e se vence o medo recebendo o amor dele. Segundo, ele ministrou que é preciso passar no teste da obediência. Guarda isso, teste da obediência. Nesses dias, nós estamos sendo testados na nossa obediência a Deus. Nesses dias, nós estamos sendo testados na nossa capacidade de obedecer os princípios, obedecer os mandamentos, obedecer as ordenanças específicas de Deus para a nossa vida. Como é que foi isso? Se você voltar lá e ler o que aconteceu com os discípulos, Jesus falou com eles assim, depois que ele apareceu lá no cenáculo, falou com eles, ele disse assim: olha, eu quero que vocês vão lá para Galileia. E lá eu vou aparecer de novo a vocês, eu vou conversar de novo com vocês. Então vocês vão para Galileia. A Galileia era a região onde Jesus tinha ministrado a maior parte do tempo do seu ministério. A maioria daqueles discípulos eram da região da Galileia. Só que tinha um detalhe: eles estavam em Jerusalém, onde Jesus havia sido crucificado. De Jerusalém até a região da Galileia, mais ou menos em torno de 120 quilômetros. 120 quilômetros hoje, para você, no seu carro, no ar-condicionado, é fácil, né? É um pulinho, daqui a ali você anda 120 quilômetros, 2, 3 horas você está lá. Só que naquela época não tinha carro. Aqueles discípulos eram homens simples, eles não tinham recurso financeiro, eles não tinham cavalos, eles não tinham camelos, eles não tinham carruagem. Significa o seguinte, que para obedecer aquele comando de Jesus, eles tinham que andar a pé 120 quilômetros. Uma caminhada a pé de 120 quilômetros só para obedecer Jesus. É interessante que você não vê nenhum deles dizendo assim: mas Senhor, aparece aqui mesmo, fala com a gente aqui em Jerusalém, conversa com a gente aqui, fica com a gente aqui. Você não vê nenhum deles questionando isso. Quando Jesus falou: vão para Galileia, que lá eu vou falar com vocês. Eles prontamente obedeceram
e atravessar o deserto, porque eles tinham que atravessar a região desértica, atravessar o deserto da Judéia em direção à Galiléia, andando 120 quilômetros a pé para chegar lá e encontrar o Senhor. Quando chega lá, Jesus se demora. E eles estão esperando. Você vê isso lá no último capítulo do Evangelho de João, que Jesus não aparecia, aí Pedro, impaciente, diz assim: vou pescar. E eles entram num barco e jogam o barco no mar e vão pescar. E quando eles estão lá, já tinham tentado a noite toda pescar, não tinham conseguido nada. Jesus aparece na praia. E aí João veio e diz assim para Pedro: é o Senhor, é o Mestre, é Ele. Jesus disse assim: peguem a rede e lancem do outro lado. Lancem do outro lado. E eles obedeceram mais uma vez. Lançaram a rede. E aí diz que eles pescaram 143 grandes peixes. Está lá no último capítulo do Evangelho de João relatado para a gente. E aí eles entendem: é Jesus, é Jesus. Pedro se lança no mar, vai encontrar o Senhor. Quando chega lá, Jesus já está com um peixinho na brasa, pronto para servir os seus discípulos. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, eles tiveram que obedecer. Isso é um teste. Era um teste da obediência, porque Jesus estava testando eles ali, porque a vida inteira, todo o ministério deles, tudo iria depender da obediência deles, nos mínimos detalhes ao Senhor. Assim, Jesus está nos testando nesses dias. Tem coisas específicas que Deus está falando com você. Irmãos, eu para estar aqui ministrando isso para você, eu estou num teste de obediência. Porque isso me toma tempo, me toma várias horas durante a semana, preparar essa ministração, trabalhar isso, buscar de Deus, gravar isso, trazer. Isso me toma muito tempo durante a semana. Eu poderia estar gastando esse tempo, investindo esse tempo em outras coisas. Eu poderia estar investindo na minha vida acadêmica, em uma série de coisas que eu poderia colocar como prioridade. Mas Deus me falou desde o início: abre a sua boca e fala ao povo que eu colocar no teu coração. Deus ministrou meu coração de forma muito forte. Não fique calado. Abra a sua boca e fala ao povo que eu colocar no seu coração. Eu comecei com lives lá no Facebook e depois tive a direção de Deus para vir para esse canal do YouTube. Estou aqui toda semana ministrando isso para você. Toda semana. É um teste de obediência. É um teste de obediência. Não é fácil para mim estar fazendo isso aqui. Assim como eu, você também está sendo testado. Tem coisas que Deus está colocando para você específicas. Tem coisas que Deus está ministrando para você em relação à sua casa, em relação à sua família, em relação aos seus amigos, em relação à vizinhança, em relação à sociedade, em relação a esse tempo. Deus está requerendo coisas de você. Deus está ministrando coisas ao teu coração. Tenho certeza disso. E aí é hora de obedecer. Obedeça, porque você vai colher os frutos disso. Obedeça. É preciso passar no teste da obediência. É preciso vencer o medo. É preciso passar no teste da obediência. E a terceira lição: é preciso viver pela promessa. É preciso viver pela promessa. O texto que nós lemos em Atos fala da promessa. Nessa quarentena, antes de subir aos céus, Jesus reafirmou a eles a promessa do Espírito Santo. Havia uma promessa para eles. Jesus havia dito: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou mandar um outro consolador, um outro ajudador que vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E esse ajudador é o Espírito Santo da promessa. Então, eles tiveram que viver aqueles 40 dias e depois mais 10 dias, porque o Espírito Santo desceu sobre eles em Pentecostes. Pentecostes, nós já ministramos aqui a festa que acontece 50 dias após a Páscoa. Então, eles tiveram que viver aqueles 40 dias e depois daqueles 40 dias, mais 10 dias, até que se completasse 50 dias depois da Páscoa, depois da ressurreição, e na festa de Pentecostes, 50 dias depois, finalmente, a promessa se cumpriu sobre eles. Uau! Então nós entendemos que nessa quarentena, que na verdade não durou só 40 dias, para eles durou 50 dias,
Nessa quarentena, eles tiveram que viver pela promessa. Era a promessa que mantinha eles vivos. Era a promessa que mantinha eles com esperança. A esperança da promessa dava sentido para a vida deles, dava sentido para eles esperarem o Senhor. Foi a esperança da promessa que fez eles obedecerem. Foi a esperança da promessa que eles receberam o amor de Deus no seu coração e aí decidiram obedecer e saíram de Jerusalém, foram até Galiléia. Por quê? Por que que eles obedeceram? Porque tinha uma esperança dentro deles, tinha promessa. Ele falou que viria o Consolador, que viria o outro ajudador. Tem coisa nova vindo aí, tem coisa de Deus vindo aí, tem coisa maravilhosa de Deus vindo, nascendo no meio de tudo isso que parecia tão desesperançoso quando Jesus morreu na cruz. De repente brota algo novo. O que que é? A promessa, a promessa, a promessa. Entenda, a promessa de Deus para a sua vida sempre vai te levar a um propósito. A promessa de Deus para a tua vida sempre vai te levar para cumprir um propósito de Deus na tua história. Então a promessa do Espírito Santo para aqueles discípulos não era só para eles ficarem embasbacados, cheios do Espírito. Não, aquilo era para que eles cumprissem um propósito de vida. Deus tinha um propósito para eles. Deus tinha um chamado para eles, para que eles implantassem o reino de Deus na terra, para que eles dessem sequência ao ministério de Jesus. Agora não seria só Jesus pregando e fazendo milagres, seriam 12 deles pregando, fazendo milagres, iam ministrando a outros, que iriam ministrar a outros, que iriam ministrar a outros, que iriam ministrar a outros, e assim o evangelho correu a terra e chegou até nós, chegou até mim e a você. A promessa, aqueles homens tiveram que aprender a viver pela promessa. Assim Deus está querendo que você aprenda a viver pela promessa. Há uma promessa de Deus para a tua vida. Há uma promessa de Deus para a tua vida. O Senhor quer que você se mova pela promessa. Não pelas circunstâncias, não por causa de Covid, de coronavírus, de economia em decadência. Nada disso. Deus quer que você viva pela promessa. Você não vai se mover pela circunstância ao seu redor, você vai se mover pela promessa, porque a promessa te conduz a um propósito de vida. Há um motivo para viver. Há um motivo para viver. Deus quer te usar nesse tempo tão difícil, nesse mundo tão conturbado, nesse mundo tão cheio de caos, tão cheio de intrigas, tão cheio de divisões. As pessoas estão aí cheias de ideologias, se acusando, se matando umas às outras, fazendo coisas tão terríveis, maltratando umas às outras. Nesse tempo tão difícil que nós vivemos, Deus quer te usar como a luz para essa geração. Deus quer te usar para ser uma chama do céu aqui na terra. É para essa hora que Deus te chamou. É para essa hora que você está aqui. É para você fazer diferença nessa geração. É para você ser um canal do amor de Deus. O amor que traz a paz, que traz o shalom, que traz a vida de Deus. Onde você estiver ao alcance, onde a sua voz alcançar, queridos. Deus tem um propósito para você nesse tempo. Você não tem recebido ministrações, você não tem recebido palavra de Deus à toa. Tudo que Deus plantou em você, todos os dias da sua vida, tudo que Deus plantou em você, é para agora você derramar nessa geração. Chegou a hora. É a hora que estamos próximos da volta de Cristo. É a hora em que estamos chegando no clímax da história da humanidade. É agora, nós somos a geração que está vivendo isso. Está vivendo o tempo que antecede a volta de Jesus. Nós somos a geração que está vivendo o clímax da história da humanidade. Deus quer te usar como um canal de paz, como um canal de bênção, como um canal de reconciliação, como um canal de alegria. Você não é colocado na terra sem propósito. Você não está aí para ficar andando em círculos. Deus quer mover em você a sua palavra e fazer transportar de você rios de águas vivas que vão dessedentar o sedento. Nós precisamos aprender a viver pela promessa. Quem vive pela promessa
se move por um propósito. Quem vive pela promessa sabe que Deus tem um propósito para a sua vida e não desiste, ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que as circunstâncias falem ao contrário, ainda que as circunstâncias tentem te pressionar, tentem trazer uma depressão, tentem trazer você para baixo, mas a promessa te joga para cima. A promessa avivada na tua mente, no teu coração, faz você ter um sentido para viver. Você ainda tem uma obra de Deus para realizar nesse tempo. Você tem a maior obra de Deus para realizar na tua história. Esse é nesses dias. É nesses dias. Deus conta contigo. Levanta-te e cumpre a obra de Deus nessa geração. Seja sal, seja luz, seja um agente da transformação e da paz no Senhor nessa geração tão conturbada. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco esta vida que está ao alcance dessa palavra. Meu Deus, essa palavra não chegou a esta pessoa por acaso. Não chegou a esta vida por acaso. O Senhor tem um propósito. O Senhor tem um chamado. O Senhor tem algo do céu para se realizar através dessa vida. Meu Deus, nas atividades que ela tem. Oh Pai, no lugar onde o Senhor a colocou, no lugar onde o Senhor a plantou, o Senhor tem algo para realizar nela, através da vida dela, para outras vidas. Nessa hora, meu Deus, eu abençoo essa vida. Declaro, ó Pai, que assim como o Senhor avivou a promessa no coração dos discípulos naqueles 40 dias após a ressurreição, naquela quarentena da ressurreição, assim a promessa de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus serão avivados nessa alma, serão ativados nesta alma que está ao alcance dessa ministração. Eu ministro sonhos de Deus fluam, mente de Deus flua, palavra de Deus flua, projetos de Deus flua, promessa de Deus seja avivada, seja ativada nesta alma, para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, declaro que esta vida que está ao alcance dessa ministração cumprirá todo o propósito de Deus para a sua história, todo o propósito de Deus para a sua história, porque ela estará cheia do Espírito Santo de Deus. A promessa de Deus a guiará e a fortalecerá todos os dias da sua vida. Ministro isso em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Viva pela promessa. Se mova pela promessa. Deus tem sonhos, tem planos para realizar em você e através de você. Aleluia. Quero fazer a última oração que sempre tenho feito. Se você ainda não fez uma oração entregando a vida para Jesus, confessando Jesus como Senhor e Salvador, eu te dou essa oportunidade. Entregue a vida a Ele agora. Se renda a Ele agora, para que os sonhos e as promessas dele se cumpram na sua vida. Vou orar por você e repita esta oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Hoje eu te convido, entra na minha vida e faz morada. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Aleluia, aleluia. Pai, eu oro por essa vida que fez essa oração nessa hora. Tu sabes, tu conheces, tu sabes todas as coisas, o ontem, o hoje e o amanhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, uma coisa eu te peço, que a tua palavra entre fundo nesse coração. Meu Deus, que sejam ativados na mente e no coração desta pessoa a tua palavra, as promessas da tua palavra. Dá a conhecer a ela as tuas promessas. Dá a conhecer a ela os teus sonhos. Dá a conhecer esta vida, os sonhos do Senhor para ela, meu Deus, e que se cumpram plenamente. Guarda, põe os teus anjos, livra de todo o mal. É assim que eu oro e abençoo esta vida em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amados?
Se você puder, compartilhe esse vídeo aonde você puder, para quantas pessoas você puder. Espalhe a boa nova do Evangelho. Espalhe a promessa de Deus na vida das pessoas. Em o nome do Senhor Jesus. Curta o videozinho aí, se inscreva no canal, tudo isso nos ajuda e você vai estar contribuindo para essa palavra chegar ao maior número de pessoas possível. Deus te abençoe. Grande beijo. Tchau.